Eu sou a Cacilda Cunha e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. E hoje trazemos aqui um convidado super especial. Mas antes eu queria fazer um convite para todos vocês que nos estão a escutar ou a ver para aproximarem-se aqui no nosso pavilhão das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, aqui na 60ª edição da FACIM. Estamos aqui de 25 a 31 de agosto, então aproximem-se aqui no pavilhão, temos muita coisa boa e trazemos hoje para mais um episódio um convidado ilustre, posso eu assim dizer. Mas antes eu vou lançar a bola para o meu colega. Muito bem. Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez e nós estaremos aqui a semana toda e espero que vocês acompanhem sempre os nossos conteúdos, que nós vamos trazer sempre assuntos muito interessantes, assuntos muito pertinentes e hoje não é exceção. O assunto de hoje é muito, mas muito contundente, muito importante para os consumidores aí em casa. E reiterar o convite da Cacilda, venham visitar o nosso pavilhão. Aqui no nosso pavilhão está repleto de conteúdos bons, está repleto de exposições altamente interessantes. Nós temos aqui o setor de águas, todo ele em força. Temos aqui também o setor de habitação, também em força. Também temos o setor de obras públicas. Então venham ver, venham consultar o que vocês precisam, venham aprender sobre o setor de obras públicas, habitação e recursos hídricos. Então, estamos aqui com o nosso querido René Guebuza, que vem do abastecimento de água do Grande Maputo. E ele vem nos trazer um tema que é muito importante e tem sido um daqueles problemas que tem preocupado muito os consumidores e os clientes daqui da zona da Grande Maputo. E nós vamos apertá-lo para sabermos exatamente o que é esta questão que nos preocupa tanto. Pode se apresentar aqui para os nossos telespectadores. Exato, boa tarde. Eu chamo René Ângela Fernando Guebuza, sou gestor central de leituras de faturação do Sistema de Abastecimento de Água do Grande Maputo. Pois é. E hoje vamos falar sobre satisfação cliente. Antes de começarmos com alguns elementos que nós acreditamos que seja de grande importância para o tema que nós vamos debater hoje, eu gostava de saber a princípio como é que as águas a princípio analisam esta componente da satisfação do cliente. Bem, obrigado pela questão que coloca. A questão da satisfação do cliente, no nosso entender, é uma questão que suscita aqui algum tipo de abordagem diferenciada, mas vale dizer que nós entendemos esta questão da satisfação do cliente como um indicador estratégico, isto porque, olhando para aquilo que é a abordagem que os clientes fazem, eles sentem-se insatisfeitos pelo serviço que prestamos. Então, como sistema de abastecimento de água do Grande Maputo, nós temos este interesse em descontinuar aqui algumas ideias que nos levam a entender que o processo de satisfação ou insatisfação do cliente está à margem daquilo que é a necessidade da organização. Exato. E nós sabemos muito bem que trabalhar com o público também não é uma tarefa fácil. Então, quais são os desafios que normalmente vocês têm enfrentado nesta componente? Bem, logo a partida é a questão do entendimento daquilo que é o serviço. Porque naquilo que é a filosofia do nosso trabalho comercial, fornecimento de água, faturação e cobrança, há aqui um distanciamento que é perceptível entre o cliente empresa e empresa cliente. Sim. A ideia é que este cenário todo tem que partir
de nós, sistema de abastecimento de água para o cliente, e convidar esta figura do cliente para perceber o que é isto de serviços de prestação de abastecimento de água na componente de faturação, cobrança e o atendimento. Porque estes todos mecanismos de faturação, cobrança e atendimento estão interligados. Se nós não temos faturação, não temos cobrança, em algum momento não temos aqui alguém que tem que reclamar. Então, nós olhamos isto com esta indicação clara de que um cliente satisfeito com a faturação que a gente faz é um cliente que rapidamente vai pagar. Sim. Então, um dos objetivos é criar esta aproximação entre a empresa e o cliente. E nesta componente de insatisfação, nós temos que quebrar o gelo, porque quando se fala de insatisfação, entende-se que há uma distância entre o cliente e a empresa. Sim. E esta ideia é que tem que ser descontinuada, porque, na verdade, esta empresa sem o cliente não existe. Então é este mecanismo que nós temos que trabalhar de forma árdua para aproximar o cliente à empresa e a empresa aproximar-se aos clientes e tornar esta comunicação mais suave, mais chegada ao cliente e que os serviços também possam, acima de tudo, melhorar. Aliás, vale a pena aqui fazer uma referência que um dos indicadores estratégicos quase de todas as grandes empresas é a componente de satisfação. Sim. Pode ser ignorada, mas nós, como sistema de abastecimento de água, entendemos que este indicador de satisfação ao cliente é um indicador que traz ao de cima esta dinâmica que tem que ser aferida e inferida naquilo que é o sistema, para melhor servir o cliente. E estava a falar aqui muito bem da satisfação. Tem algum indicador para medição da satisfação? Sim, o indicador primário é a reclamação de fatura de água. Este indicador é basilar. Sim. Todo cliente está insatisfeito por causa da fatura de água. Este é que é o problema. Então este é o que normalmente tem sido apresentado. Sim, é verdade que temos outro tipo de reclamação, mas aquilo que Mais é genérico, frequência. com maior frequência, é o valor de fatura de água. Existe uma estratégia, uma vez que já foi identificado o carro forte das reclamações que vocês recebem, existe uma estratégia para antecipar e mitigar este volume de reclamações? Bem, a estratégia primeiro passa por nós aceidermos todas as reclamações que nos chegam. Acho que este é o princípio básico, porque todo cliente que reclama sobre um serviço primeiro quer ser ouvido e ser entendido qual é a reclamação que está apresentado, não ser interpelado quando está a apresentar a reclamação, porque algumas das reclamações é uma questão de percepção do serviço, não é? Não necessariamente de problema da fatura como tal, é de percepção, mecanismo. Como é que funciona esta fatura ao ponto de chegar à casa do cliente e o cliente ter a indicação de que esta fatura é uma fatura de consumo originada por esta leitura ou aquela leitura. Eu acho que é aqui onde nós temos que começar a trabalhar este entendimento. O que é uma fatura de água? Como é que começa este processo de faturação do cliente para o cliente perceber? Queremos nós acreditar que com a percepção do cliente na componente do que é que significa faturação, ele consegue entender o que é o desenho de uma fatura. Consegue rapidamente pagar sem ter nenhuma reclamação. Muito bem. E quais são as outras reclamações ou preocupações? Bem, as outras reclamações advêm do fato de termos algumas quedas de pressão ao nível do sistema, isto é, faltas de água, não é? Estas são as duas grandes reclamações. Valor de fatura de água, naturalmente as faltas de água e todos os outros serviços, não é? Os reportes de fuga, por exemplo, as fugas, quando ocorrem ao nível da nossa zona de operação, elas impactam naquilo que é os bons modos ao nível da zona circunscrita. E os clientes, por via disso, demandam para nós alguma reclamação no sentido de corrigirmos aquela anomalia, não é? Então, subentendendo-se que
a água está-se a perder, que se calhar seria uma água que poderia estar a jorrar na torneira dos clientes. É isso. E muito bem, falou aqui sobre a questão da proximidade cliente com os serviços ou a organização. E gostava de saber, existe algum mecanismo que está a ser implementado para melhorar a experiência cliente com a organização? Bem, o mecanismo é o que existe. Nós temos primeiro perceber que temos uma interação direta, primária, que é cliente, analista de consumo, que nós consideramos o nosso embaixador, que é o nosso colega que vai para a casa do cliente para fazer esta coleta de leitura. Sim. Esta interação primária, ela tem que acontecer dentro daquilo que é a estrutura de atividade deste analista de consumo, nosso colega, e do cliente. Sim. Esta acessibilidade destas duas figuras é crucial para tudo o resto. Sim. Isto dizendo no sentido de explicar no sentido de que o analista, quando vai para a casa do cliente, ele vai para exercer uma atividade que é de coleta de uma leitura no contador, que esta leitura é usada para fazer a fatura do cliente. Se este cliente não tem uma interação flexível com o analista de consumo, em algum momento a relação cliente-empresa fica um pouco beliscada por conta desta não aceitação desta figura do analista de consumo no local de abastecimento de água. Sim. Então, esta interação primária é o que dita tudo o resto. Por quê? Vou explicar. O analista de consumo, quando dirige-se à casa do cliente para fazer a coleta de leitura, tem que encontrar condições claras para ele fazer esta atividade. Porque é uma questão de fiabilidade de informação. Chegou no contador, fez a coleta de informação, o cliente esteve por perto do analista de consumo, sabe que este analista de consumo esteve lá e fez a coleta de leitura, e o cliente sabe efetivamente que na data X o analista passou da sua casa para fazer esta sessão de leitura. Este todo o mecanismo bem enquadrado naquilo que é a nossa estrutura de atuação, empresa, analista de consumo, está salvaguardado. Então, nós temos que começar por aí. Ter esta indicação da parte da empresa, ter esta indicação da parte do cliente, que tem que haver aqui uma interligação nesta componente de prestação de serviço. Nós vamos para a casa do cliente, o cliente nos cede o contador para nós fazermos a extração da leitura, que esta leitura depois é tratada ao nível do sistema para a emissão da fatura do cliente. Nesta perspectiva, penso que aqui a relação entre cliente e empresa não fica deteriorada, porque o desconhecimento natural de como é que é feita esta fatura também suscita também aqui um tipo de abordagem na componente de reclamação, porque não vale dizer que os nossos clientes, isto também por culpa também nossa como empresa, por causa deste distanciamento, não tem a indicação de como é que esta fatura de consumo ela é feita. Penso que se o cliente, acima de tudo, nós, por exemplo, como empresa e o cliente, termos esta interação e esta indicação clara de como é que é feita uma fatura de consumo, eu penso que a questão de insatisfação ela é reduzida a zero. Aliás, não há de ser reclamação sobre o valor de fatura, mas há de ser uma reclamação decorrente de, se calhar, de um outro tipo de serviço que não seja diretamente de fatura de água. Boa. E as colegas e os colegas que estão nas lojas, nos postos de pagamento, estão devidamente instruídos para responderem a essas reclamações? Ou só são as colegas que estão no atendimento? Bem, todos os colegas estão preparados para responder a esta necessidade. Falo dos colegas que estão ao nível do atendimento. Nós usamos o termo front office, não é? Eles estão preparados para ter esta indicação, esta partilha de informação com o cliente. Porque aqui a ideia que se tem é de que o cliente tem que pagar antes de submeter a reclamação, ou no período em que antes que ele submeta a reclamação, ele tem que pagar. Eu acho que este é dos maiores desafios que existe, porque a ideia de que paga para reclamar, tem que ficar clara que esta ideia, ao nível da organização, não existe. Provavelmente também
é por aí onde a insatisfação do cliente também começa. Porque um cliente insatisfeito naturalmente que não vai pagar. Pior, quando é a entidade de prestação de serviço diz que tem que pagar para depois reclamar. Então, penso que é preciso discutirmos isto com alguma ainda propriedade para percebermos que estes ditames podem acontecer. Sim. Podem acontecer. Mas não é regra geral da instituição. Paga, depois reclama. É por isso que eu tinha feito essa pergunta, porque de fato nós já tínhamos essa instrução, até porque não foi uma instrução que veio para mudar um paradigma anterior, porque nós nunca tivemos este paradigma. Exato. Mas estava a ter essa ocorrência com alguma frequência de se exigir o pagamento antes de poder submeter ou de se resolver a reclamação que temos. Mas é importante sim ouvir que os colegas e as colegas que estão no atendimento, tanto nas lojas como no atendimento nas linhas, já tem esta instrução de que, não, primeiro temos que receber, acolher a reclamação e depois de nós resolvermos aquela reclamação é que nós podemos cobrar. Agora, nós temos aqui um grande desafio neste setor de abastecimento de água, que os nossos clientes têm um relacionamento conosco que é ímpar, não é igual a qualquer outro serviço, porque o nosso relacionamento é mesmo conflituoso. Exatamente, não conflituoso, Tanto que tal. é forever. Não é um relacionamento que nós podemos ter, por exemplo, com aquela mercearia que temos ali na zona, que basta eu discutir com aquele senhor dono da mercearia. Prontos, cortamos ligações. Vou para lá, para uma outra mercearia. Não. Nós aqui temos um relacionamento com o cliente que é para sempre. O cliente não tem nenhum sítio para onde ir e nós também não temos nenhum sítio para onde ir. Porque se ele não paga, nós também não vamos a nenhum sítio, porque não havemos de ter a receita. Exato. E se nós não fornecemos água ao cliente, o cliente não vai ter o serviço de água potável na sua casa. Exato. Então, eu creio que é uma relação que pode ser conflituosa, mas é diferente de qualquer outro tipo de serviço. Talvez podemos falar de eletricidade, mas não é igual. Então, nós temos em consideração este fator especial, desse tipo especial de relacionamento que nós temos com os nossos clientes. Claramente, um dos princípios básicos é, de fato, esta interação com o cliente. O cliente precisa perceber que, na nossa atuação, nós temos também este mecanismo de persuasão ao cliente, ao pagamento de faturas. Porque, se calhar, aqui vale dizer, primeiro, um dos grandes contrastes que nós temos com o cliente é esta ideia de distanciamento entre o cliente e a empresa. Esta ideia só pode ser combatida quando as partes aceitarem que ambas precisam uma da outra. Tanto como o sistema de abastecimento, como o cliente para com a empresa. E como é que isso se faz? Faz-se com transparência, fiabilidade de informação, esta interação direta. Quando eu falava no início da figura do analista de consumo, que é o nosso embaixador, os nossos clientes têm que perceber que aquela figura é extremamente importante para capitalizar tudo o resto no processo de faturação, no processo de cobrança, no processo de satisfação do cliente. O que é que nós estamos a tentar dizer aqui? É que o analista de consumo, quando ele desenvolve este sentido de saber comunicar com o cliente, sendo quando vai fazer a coleta de leitura, sendo quando vai fazer a entrega da respectiva fatura de consumo, ter esta interação de explicar a fatura ao cliente, nós acreditamos que com este mecanismo salvaguardado, desta interação, nós temos tudo o resto a andar bem por cadeia. Porque o maior problema aqui é o entendimento da fatura. Aquela fatura, aquele papel, aquele documento de fatura, hoje, é um grande problema para o cliente quando chega à casa do cliente. Exatamente porque o cliente não entende o mecanismo que faz uma fatura.
Nós podemos explicar aqui no podcast como é que isto é feito. Para, se calhar, o cliente que está a casa poder ter ideia seria muito, é interessante. do que é esta fatura de consumo. Eu já vou explicar. O processo de faturação, para a emissão de uma fatura, ele é um processo extremamente genuíno, assim considero. Primeiro porque a condição primária para termos esta fatura é o analista de consumo ter acesso a este contador, que é o medidor do consumo do cliente. A partir deste acesso ao contador, ele consegue fazer a coleta da leitura na casa do cliente. E por via desta leitura, ele faz esta sincronização de informação que ele traz do terreno para o sistema. E no sistema, nós temos uma leitura anterior e temos uma leitura atual. Nós fazemos um match. Encontramos aqui uma diferença. Um exemplo prático. Tínhamos a leitura em junho de 10. Vamos agora para a casa do cliente em agosto. Temos uma leitura de 20. A diferença entre 10 e 20 são 10 metros cúbicos. Sim. É preciso entender como é que estes 10 metros cúbicos resultam numa fatura, de forma geral. Nós temos um sistema, uma estrutura tarifária, advém da resolução 2025, de 16 de abril, traz aqui essa estrutura tarifária para o sistema de abastecimento do Grande Maputo. Nós estamos a dizer que este cliente, quando a lista encontrou uma leitura 10 em julho, em agosto encontrou uma leitura de 20. A diferença disto dá 10. Dá 10. Como é que isto funciona na fatura? Nós fazemos um processo de aferição do consumo. 10, 20 são 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos numa fatura, como é que ele é distribuído? Nós temos aquilo que na fatura nós chamamos de descrição da fatura, onde temos a distribuição do consumo por escalão de consumo. O cliente passa a redundância. Os 10 metros cúbicos, eles são divididos em 2 escalões de consumo. Se calhar vale dizer aqui que para os clientes domésticos nós temos consumo do primeiro, segundo e terceiro escalão. Sim. Consumo não. Descrição da fatura, primeiro, segundo e terceiro escalão. Este consumo de 10 metros cúbicos, segundo aquilo que é a estrutura tarifária, é que os primeiros 5 metros cúbicos eles vão para o primeiro escalão, os segundos, que é de 0 a 5, vão para o primeiro escalão e de 5 a 10 vão para o segundo escalão. Este cliente que tem 10 metros cúbicos, ao fazermos esta distribuição dos 10 metros cúbicos na estrutura por escalão de consumo, ele fica no primeiro escalão com 5 e no segundo escalão por 5. Sim. Logo, temos 10 metros cúbicos, que é a diferença de 2 leituras reais. Cada escalão de consumo tem o seu preço unitário. Para o primeiro escalão temos 37,73, o segundo temos 55,55 meticais. A partir daí nós fazemos os cálculos da fatura, que é 5 metros cúbicos vezes o preço unitário. No primeiro escalão vai dar determinado valor. No segundo escalão temos os restantes 5 metros cúbicos do 10. Ao preço unitário do segundo escalão temos um valor. Nós depois temos taxas associadas. Temos a taxa de disponibilidade, que é uma taxa fixa, que é a taxa de serviço de água, que são de 99 meticais. Depois temos na nossa fatura de água a taxa de saneamento, que para os clientes domésticos são de 15%. E esta taxa de saneamento incide sobre o consumo. Feito este todo o exercício, nós temos o cálculo da taxa de saneamento, temos o cálculo também da taxa de disponibilidade, juntamos estes valores e temos um subtotal de fatura. Mas depois temos que calcular o IVA sobre a fatura. E o IVA nós calculamos sobre o consumo, total do consumo, valor, mais a taxa de disponibilidade. Vamos ter o IVA. Estamos a pagar quanto de IVA? 12%. 12. Nós antes estávamos com 12,65%, por causa desta redução a nível do governo de 17% para 16%,
e nós fazemos 75% de 16% do valor da água total, então dá-nos 12%. E isto dá um resultado sobre o consumo mais a taxa de disponibilidade, temos o valor do IVA. E juntamos estas todas as variáveis, temos o valor da fatura final do cliente. Ainda temos o consumo mínimo na fatura? Exatamente. Que é de 5 metros cúbicos. Okay, do primeiro escalão. Exato. Okay. Não do primeiro escalão, do consumo de água. O primeiro escalão é usado para todos os clientes que passam do consumo mínimo. O consumo mínimo são 5 metros. 5 metros. Tá bem. Todos Então, os clientes passados... que passam dos 5 metros cúbicos, ele já usa aquela estrutura tarifária. Sim. Do escalão dos escalões. Exatamente. Tá bem. Boa. Então, o primeiro vai até 5. Exato. Depois, 0 a 5. De 0 a 5. O segundo vai de 5 a 10. De 5 a 10. E o terceiro vai de 10 ao mais infinito. Ok. Exato. Então, todos os clientes que tiverem um consumo até 5 metros cúbicos, ele tem consumo de água, ele é faturado o consumo de água. Não tem escalonamento de consumo. Sim. Não tem. Não tem. Esta é a diferença. Que é isto que tem que ser também percebida pelo cliente. Claro que este trabalho tem que ser feito pela empresa para o cliente. A tal comunicação que eu falava no início, que é importante o cliente perceber como é que este mecanismo da estrutura tarifária funciona para termos uma fatura de consumo. Não só é em função das duas leituras reais que ditam um consumo, mas também temos uma estrutura tarifária que regula este consumo que nós vamos. Sim, não é linear. Exato. Não é linear, ela escalona. Exato. E eu sempre olhei para os escalões de consumo de água como uma medida de educação ao cliente, que é para o cliente, principalmente o cliente doméstico, ter uma educação de consumo de água para ele poupar o máximo o consumo, porque ele acaba sendo penalizado à medida que vai o escalão vai subindo. que vai exatamente que vai gastando mais água. Exato. Então o escalão está ali mesmo para ajudar o consumidor a pensar, poxa, não, eu tenho que poupar água, porque se eu gastar mais um bocadinho, vou começar a pagar muito. Exatamente. Então, se eu poupar, é de pagar pouco. É a tal política do uso racional da água. Exatamente. Este quesito do uso racional da água pressupõe este entendimento de consumo, a estrutura tarifária, como é que funciona para a fatura do cliente no final do mês. Por quê? Porque todo cliente que tiver consumo mínimo até 5 metros cúbicos, ele não vai ser abrangido pelo escalonamento de consumo. Exatamente. Ele vai ter um valor que é tarifa social, não é? Identificado, não é? Mas quando ele passar dos 5 metros cúbicos, ele começa a perceber que a minha fatura teve uma variação mais ou menos de 10 ou de 15 meticais. Então ele começa a perceber que não, aqui o uso racional da água não está a fazer sentido. Não é, no entanto, que penalização como tal, é mesmo para o cliente perceber que toda vez que ele sair da componente de fatura do consumo mínimo, ele vai estar atrelado a todas as outras situações que advogam a questão do primeiro, segundo e terceiro escalão, que é a nossa descrição de fatura. É sempre neste sentido. Então, é por isso que nós dizíamos que era importante o cliente perceber, porque este mecanismo, ele bem percebido, nós compreendemos que a reclamação como tal, ela pode vir sim, mas não na intensidade que temos hoje. Sim. Na verdade, com esta explicação, na verdade, até acabou sanando algumas dúvidas que nós aqui também tínhamos. Exatamente. E acredito que todo mundo que está a ver também vai sanando algumas dúvidas. Mas agora eu quero falar de uma coisa muito que veio para revolucionar, na verdade, que é o MADSE. Não sei se pode falar para quem está aí em casa que ainda não está a utilizar este mecanismo, o que é o MADSE, como fazer para utilizar e quais são as vantagens da utilização do mesmo. Bem, falar do MADSE é falar de uma iniciativa própria do sistema de abastecimento de água. O MADSE veio mesmo para ajudar
o cliente a, primeiro, poder evitar e formar deixa para poder pagar água. O MADSE, o cliente consegue pagar água onde quer que esteja. Um dos mecanismos do MADSE é exatamente este: facilitar o pagamento de fatura de água ao cliente. E é muito fácil usar o MADSE. O MADSE está associado às carteiras eletrônicas. A partir do MADSE, eu consigo pagar uma fatura de consumo e ter acesso, a partir do MADSE, ao recibo de pagamento. Em formato PDF. Exatamente. É por isso que uma das grandes estratégias atuais é massificarmos este entendimento do MADSE. É por isso que nas nossas lojas de cobrança nós temos sempre um técnico dar esta indicação de como é que funciona o MADSE aos nossos clientes. Porque às vezes os nossos clientes ficam na beixa, não conhecem o serviço. Sim. Mas uma vez dando entendimento de como é que funciona o MADSE, nós temos indicação de muitos clientes que já não vêm às nossas lojas para fazer pagamento, porque usam este sistema do MADSE para poder pagar as suas faturas de água. E é verdade que nós, ao nível do MADSE, ainda estamos a fazer aqui ainda grandes evoluções para termos esta plataforma de pagamento a responder àquilo que são as necessidades, como, por exemplo, num futuro próximo, gostaríamos que este MADSE pudesse aqui impulsionar esta componente de o cliente poder, a partir do MADSE, também submeter a sua reclamação. Porque seria interessante, se esta plataforma responde ao pagamento de fatura de água, por que não também responder a esta reclamação? A satisfação. Quer dizer, isto é uma cadeia, é um desafio que este serviço de MADSE vai nos suscitando como sistema de abastecimento de água a ter. Porque uma vez trazido ao público este mecanismo de pagamento, naturalmente o cliente vai sentir que não só quer pagar a fatura e ter os recibos, mas também quer poder reportar alguma situação anômala que é desconforto do cliente. E nós, por via disso, também estamos aqui a tentar desenvolver aqui alguma coisa que pode ajudar e tornar esta plataforma de pagamento. Aliás, se nós formos a ver no todo o roteiro a nível mundial das plataformas das grandes empresas, as plataformas de pagamento é um sucesso a nível mundial. Sim. Se olharmos para esta perspectiva de ter nas plataformas de pagamento todos os serviços disponíveis para o cliente. Eu até queria sugerir exatamente isso, desenvolver um pouco mais a plataforma. Eu digo aqui que lá no meu departamento nós todos pagamos as nossas faturas através do MADSE. Exato. Eu não sei como é que é dentro de uma loja de cobrança já há anos que eu não sei como é que é uma loja. E eu queria propor que pudesse também dar a possibilidade de pagar por outras vias. Nós agora já temos pagamentos eletrônicos via cartões, tanto de débito ou cartões de crédito, e também podia-se ir um pouco mais além para os futuros clientes fazerem um pedido de vistoria para a instalação de uma ligação. E eu sei que vocês têm técnicos bons nesta área das TICs que podem desenvolver, junto com os vossos provedores de serviço, um sistema de georreferenciamento que é para indicar, primeiro, onde está a reclamação. Segundo, por exemplo, se eu estou na rua e eu vejo uma fuga, eu posso parar onde eu estou. Exato. E entrar na plataforma, reportar, e depois eu vou-me embora. A equipa vai lá de acordo com aquela localização de onde eu fiz a reclamação. E terceiro, se eu quiser uma ligação, eu vou lá pedir a ligação e submete. E eles podem saber mais ou menos qual é a zona que precisa de uma nova ligação para fazer a vistoria antes de irem fazer aquela ligação. Eu tenho a certeza que isso daqui a algum tempo havemos de ser capazes de fazer, e vamos poder usar este exemplo
para replicar por todas as regiões que e nós também, temos. como o René bem disse, esta plataforma ainda está a ser melhorada. Exato. Ainda é um bebê e está dia após dia a procurar inovar e colocar lá ferramentas que acreditamos que sejam necessárias. E muito bem disse que em todas as lojas tem sempre ali um técnico para dar o suporte do MADSE, mas também dizer que aqui no nosso pavilhão, no stand, temos também pessoal para ajudar a mostrar como é que o MADSE funciona. Para quem ainda não tem, também pode instalar, podem ajudar a instalar e a dar mais ou menos algumas bases de como é que o MADSE funciona. E para quem já tem também, tem aqui o pessoal para tirar dúvidas, dar sugestões de talvez alguns mecanismos que outros ainda não consigam utilizar dentro da plataforma. E, René, muito obrigada a princípio. Gostava que agora desse uma mensagem para quem nos está a ver e dar também um motivo do porquê visitar aqui o nosso pavilhão. Bem, para quem nos vê agora, primeiro eu queria desejar aqui de forma direta. Nós estamos num ambiente em que suscita aqui sempre alguma dúvida nesta componente de prestação de serviço. Sim. Beleza, abastecimento de água. É inevitável. Exato, é inevitável. Mas para os nossos clientes, minha mensagem é de, acima de tudo, é preciso que nós consigamos traduzir esta insatisfação que nós temos pelos serviços de abastecimento de água em uma oportunidade de melhoria na componente de comunicação. Eu não disse no início, enquanto discutíamos, mas na nossa fatura de consumo, por exemplo, há uma informação que ela está lá disponível para o cliente perceber. Esta informação diz que cada reclamação, por outro, o cliente, após a recepção da fatura de água, ele tem 15 dias para poder submeter a reclamação. Ok. Este indicativo na fatura traz ao de cima a abordagem de que pagar para depois reclamar não existe. Para dizer que dentro desta estrutura que nós já definimos nas faturas, os clientes podem submeter as suas reclamações dentro deste mecanismo que nós deixamos aqui ficar. 15 dias após o recebimento da fatura, não concorda com a fatura, crie condições de submeter a reclamação. E por via desta submissão da reclamação, nós em 15 dias e em menos disso nós também conseguimos responder esta reclamação do cliente. Para mim vai esta necessidade de colaboração entre o cliente e a empresa nesta perspectiva. Para nós, como sistema de abastecimento de água, como indicação clara é que temos que olhar para a questão de satisfação do cliente como um indicador estratégico indiscutível. Porque é a partir deste indicador estratégico indiscutível, que é a insatisfação do cliente, que nós podemos melhorar as nossas receitas. Um cliente satisfeito é um cliente bom pagador, acima de tudo. Sim. E esta compreensão tem que ser contínua. Nós não podemos entender que quando o cliente vem reclamar é um incômodo. Não. Nós temos que entender que quando o cliente vem reclamar é um input para a melhoria dos nossos serviços, é um input para nós diversificarmos a abordagem que nós vamos ter logo a posterior. Sendo que o meu apelo é que o cliente perceba que nós, como sistema de abastecimento de água, estamos próximo ao cliente e que o cliente também tem que estar próximo a nós para nós desenvolvermos essa relação. Como disse muito bem na abordagem, é que se nós não tratamos bem o cliente, tanto na componente de recepção desta reclamação e tanto na componente de distribuição de água, quer dizer, fica aqui um distanciamento e não há aqui uma interação entre o cliente e a empresa. É mesmo para fechar mesmo. Este é o meu remate. Muito obrigada. Exato. E aqui ficou a mensagem para os clientes e também para os futuros clientes, né? Para
terem em conta sempre estas componentes aqui deixadas pelo René. Exato. E para visitarem o nosso pavilhão. Exato, para visitar o nosso pavilhão, porque para já este ano o pavilhão está extremamente melhorado. Eu ainda comentava com um colega que este ano o design, e se calhar vale a pena dizer que esta intenção do Ministério ter organizado nesta perspectiva todo o setor da água, recursos hídricos, num só pavilhão é melhor, porque também temos aquela componente de termos ter uma sala para poder vivenciar os debates que Sim. estão a ocorrer. E eu queria convidar também os nossos clientes, nossos espectadores que nos vê neste momento para visitar o pavilhão, para terem aqui os vários serviços que o Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos tem disponível. É isso. Então, visitem o nosso pavilhão, que ele está cheio de coisas inovadoras. Temos o nosso podcast. Temos o seminário. Temos os seminários que diariamente têm temas muito interessantes. Agora terminou um seminário que daqui a pouco os convidados estarão aqui conosco para um outro episódio. Teremos música boa. Temos projetos bons em todos os stands. Temos realizações. Temos perspectivas. Então convidamos você que é jovem, você que gosta de aprender, e que este pavilhão está repleto de coisas muito boas. Convidamos a todos que aí nos vê para visitar o nosso pavilhão, que encontramos mais o que aqui. À noite? À noite tem karaokê. Tem gente muito inteligente, muito interessante. E venham conviver também conosco, não só para aprenderem sobre os nossos serviços, mas também para conviverem conosco, porque nós acabamos criando esta distância, estas relações de conflitos, porque nós esquecemos que aquela pessoa do abastecimento de água que está ali é um ser humano como eu. Então, se nós nos aproximarmos, sentirmos o calor um dos outros, nós vamos conseguir resolver qualquer assunto. Então, muito obrigada para quem ficou e acompanhou este episódio, que hoje foi espetacular. Muito obrigada e até o próximo episódio, que vai ser já.